Minha conversa é com o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, que comandou esta casa, passou o bastão para Cedras e que, claro, acompanhou de perto muitos dos processos que hoje, somados, ficaram conhecidos como Petrolão, o maior esquema de corrupção da era moderna, aliás, o maior da história do tribunal, não é, ministro? Tudo bem? Tudo bem. Prazer falar contigo, Joyce. Foi realmente um processo que nós já levantamos há algum tempo no tribunal, 8, 9 anos, estamos trabalhando com esse processo e claro que todo o processo ele tem o contraditório, mas nós já alertamos, eu inclusive tive numa reunião recente com a presidente Graça Foster, alertando os números expressivos de sobrepreço que encontramos, não somente na refinaria Abreu Lima, mas especialmente também no Comperj e nas plataformas que são feitas. Uma plataforma, só para ter uma ideia, o telespectador, o teu acompanhante, ela tem um custo de 4, 5 bilhões, portanto são valores imensos, né, para se fazer uma plataforma. E as refinarias nossas que estão sendo feitas no Brasil, a refinaria Abreu Lima começou com 2,5 bilhões de dólares e hoje está próxima de 20 bilhões de dólares. Ou seja, começou mais ou menos em torno de 5, 6 bilhões de reais, está próxima de 40 bilhões. Mas isso demonstra também de que não houve um planejamento adequado, porque não tiveram a dimensão do custo da obra como um todo. E isso, claro, leva a sobrepreços bastante elevados. Quer dizer, além da questão corrupção, também tem a questão incompetência. Quer dizer, não se fez o planejamento direito, foi feita uma conta de padaria, e aí, no meio disso, ainda o processo, claro, de corrupção. Claro que eu digo, por conta dos valores, porque se pula de 2,5 bilhões, ou 2 bilhões e 500 milhões para 20, algum problema há, né? São bilhões de dólares, não é milhões, que nós estamos falando de bilhões. Portanto, nós alertamos, não somente nessa questão, também em outras obras. Ministro, essa informação de que houve o alerta, que o Tribunal de Contas alertou, sugeriu, inclusive, ao Congresso que determinasse a paralisação de tudo, né? Essa informação é uma informação que já foi publicizada aqui mesmo em Veja. Eu queria entender como é que foi essa reunião. Como é que Graça Foster o recebeu? Como é que Sérgio Gabrielli o recebeu? Quer dizer, houve algum tipo de hostilidade? Gabrielli recebeu a informação com tranquilidade? O senhor, quando esteve com Graça Foster, ela lhe disse o quê? Vou avaliar, não vou avaliar? Como é que foi com... Com a Graça Foster eu estive junto com o ministro José Jorge, que foi o relator do processo. Ela me deu a entender que ela conhecia a situação. Aliás, ela disse que sabia da situação. Mas, claro, que nós não tínhamos dimensão, a não ser depois da delação premiada, de que os números eram tão altos. Nós temos aqui no tribunal vários indícios de sobrepreço, próximo de 4 bilhões de reais nas refinarias, de sobrepreço, e são valores altos. Mas, num primeiro momento, quando nós conversamos então, com a presidente Graça Foster, ela demonstrou preocupação. Já com o Gerson Gabrielli lá atrás, quando nós fomos com o Gabrielli, com o Sérgio Gabrielli, ele não, na primeira reação, não foi positivo quando o tribunal. Mas eu não estava na presidência, porque o ministro Biratã, já nos anos de 2009, também alertou essa questão, porque o tribunal, só para as pessoas entenderem, quando começa a fazer uma auditoria, quem toma conhecimento é o auditado, porque o auditor vai até a Petrobras, ou vai em qualquer empresa no país, para discutir essas matérias e pedir informações. E, portanto, quem toma conhecimento é o próprio auditado. Então, o presidente da Petrobras fica sabendo, ou pelo menos seus diretores. Além disso, também nós enviamos correspondência para a Casa Civil. Nós enviamos para a Casa Civil. Todas as auditorias mais importantes da nação, nós enviamos correspondência para a chefia da Casa Civil. Portanto, as lideranças tomam conhecimento. Mas, além de tomar conhecimento, nós fomos avisar. Nessa conversa... É tão grave que o senhor foi pessoalmente, é o olho no olho. Houve um problema, estou mostrando para você o problema. A conversa foi essa com Graça Foster. Essa foi a conversa com a Graça Foster. Eu senti que ela estava imbuída. Eu acho, no meu entendimento, ninguém me disse isso, mas que a Graça Foster já foi colocada, porque já se sabia dentro do governo que tinha problemas. E, de certa forma, a presidente Dilma, ao indicá-la para ser presidente, queria colocar uma pessoa
de confiança dela para administrar essa situação. Mas acabou acontecendo a delação premiada que trouxe à tona uma série de informações para o país. De qualquer forma, nós fizemos os nossos alertas. O Tribunal de Contas passa, somente para conhecimento do telespectador, ele passa, Joyce, todas as informações nossas de auditorias para a Polícia Federal. O Ministério Público também tem acesso às nossas auditorias. Então, muitas das operações que são feitas pela Polícia Federal são decorrentes de indícios encontrados em auditorias do Tribunal de Contas. Só que tem todo um processo aqui do contraditório, que as partes participam dessa discussão e, como consequência, eles tomam conhecimento e vão fazendo a defesa. Tem todo um procedimento, já que somos um tribunal, para que haja o contraditório. Quando o senhor diz que Graça Foster estava lá para administrar aquilo que já existia na Petrobras, dizer, tudo isso que foi criado ali dentro, né, batizado como propinoduto, o senhor está me dizendo que acredita pela conversa que ela foi colocada para manter o estado de coisas e fazer com que aquilo não vazasse, ou para tentar resolver e limpar um pouco o processo de corrupção? Porque que ela sabia, isso está claro. Eu acho que a segunda hipótese é a mais provável, né? Ainda que ela não tenha feito nada, mesmo com o alerta que o senhor fez a ela pessoalmente? A segunda hipótese é a mais provável, porque foram retirados alguns diretores, né? Foram retirados antes mesmo, e durante o período que ela entrou. Então, eu entendo de que ela fez alguma coisa, mas diante do escândalo, do porte que era, de tal profundidade, dos números astronômicos, tudo que ela conseguiu fazer não consegue resolver, porque não houve uma boa proposta de gestão lá atrás, nos períodos anteriores. Então, ela, de certa forma, ela tinha conhecimento da situação, demonstrou isso na nossa conversa com o ministro José Jorge, e conseguiu fazer algumas coisas, mas nem tudo. Agora, quanto à questão de permanecer ou não permanecer, cabe à presidente Dilma definir a situação da presidente Graça Foster. O que eu acho, o que eu lamento profundamente, é de que a Petrobras tenha perdido, veja só, nas ações, que estava R$ 25 o preço da ação algum tempo atrás, e agora estamos com R$ 8. O prejuízo para a nação brasileira foi imensa, e isso eu, como brasileiro, e todos que investiram na Petrobras se sentem extremamente lesados. A empresa está quebrada, isso é fato. Agora, como é que faz? Vai tirar dinheiro da União para tentar resgatar a empresa? No final das contas, a população vai acabar pagando essa conta 2, 3, 4 vezes mais. Agora, eu queria entender, ministro, por que o senhor, na qualidade de presidente, não montou uma equipe imediatamente para apurar as denúncias da Lava Jato? Uma equipe específica, não era possível? Nós fizemos todas as auditorias necessárias, inclusive já tomamos uma decisão aqui no tribunal em relação à Passadina, né? O tribunal já condenou, num primeiro momento, um prejuízo decretado, foi criada uma tomada de contas especial de 1 bilhão e 600 milhões, hoje passa de 1 bilhão e 700 com a desvalorização do dólar, decorrente até da situação da Petrobras, portanto... Mas é o mesmo modo de operação tradicional do tribunal. Eu digo, o senhor não pensou em criar uma equipe específica para isso? Foi criado aqui... Para a Lava Jato? Foi criado uma equipe específica que, inclusive, está trabalhando na Lava Jato. Nós temos uma equipe que, inclusive, está no Paraná, auxiliando e dialogando com o Ministério Público e dando apoio para o Ministério Público nessa questão. Já tem uma equipe direcionada para isso, já foi definido isso alguns meses atrás. Portanto, nós já vimos alertando, fomos conversar, ou seja, informamos, propomos para o Congresso que a obra fosse paralisada, o Congresso liberou, então nós tomamos todas as medidas preventivas em relação a essa questão. Mas o ponto, os desvios continuaram acontecendo, mesmo com o alerta do TCU. Isso é uma coisa inimaginável. Inclusive, nós votamos no TCU, boa parte, talvez, da sociedade não saiba, 11 diretores ficaram com seus bens indisponíveis, né? Da atual diretoria, 11 diretores da Petrobras. Portanto, nós tomamos as decisões que cabe ao tribunal fazer. E, claro, boa parte dessas informações também foram passadas para a Polícia Federal. Então, as informações que são complementadas na investigação que cabe aí à Polícia Federal está sendo feito. Agora, tem um aspecto importante que eu queria salientar em relação à questão da Petrobras. Eu fui visitar já o presidente do Supremo,
já tive com vários ministros do Supremo, como também já tive com o presidente dos poderes mais importantes da República, para alertar o seguinte: hoje a Petrobras, para o cidadão que é gestor público, ele é bom ele entender como é que é o processo da Petrobras. Vou dar os números. O Brasil investiu no ano de 2014 83 bilhões. Investimentos. O nosso PIB, o nosso orçamento é mais de 2 trilhões, mas de investimento. 83 bilhões. A Petrobras, esse ano, investiu 84 bilhões. E agora vem o número mais escandaloso de tudo. 60% carta convite. Ou seja, não passou pela lei 8666, que é a lei das licitações. Eu faço carta convite para a empresa A, B ou C, ou para o cidadão A, B ou C. Em torno de 50 bilhões de reais. Enquanto que o Brasil investiu 83 bi, a Petrobras investiu 84 bi. Então, é uma pátria amiga, né? Só que não se submete à legislação do país, que é a legislação das licitações 8666. Portanto, é necessário alertar isso. Eu já fiz uma visita ao Supremo, o presidente Ricardo Lewandowski me recebeu muito bem, dizendo que vai dar prioridade para ser julgado. Então, para o telespectador entender, o Brasil precisa ter transparência, especialmente nas licitações, e não carta convite, porque aí fica fácil de direcionar para A, B ou C, e aí que se fala dos problemas que nós temos na Petrobras. Isso tem que ser definido o mais rápido possível no país, nessa questão da Petrobras. Mas eu acho que o tema mais importante em relação à Petrobras, são próximos de 450 mil funcionários, é a falta de um bom planejamento e a falta de uma boa governança. Finalmente, a presidente Graça Fossi, me parece que agora definiu criar uma diretoria de governança para controlar essa pátria amiga, né, que é a Petrobras, porque é muito dinheiro de investimento. E indo mal, afeta a credibilidade do Brasil externamente, afeta a nação como um todo. Mata uma curiosidade para mim aqui, ministro. Como é que ficou a relação do senhor com os integrantes do PP pós-escândalo Petrolão? PP, PMDB e PT são os 3 partidos mais citados aí no esquema. Claro que devem haver braços e mais braços, mas isso foi montado lá com o Zé Janine. O PP foi quem indicou o senhor aqui para a vaga do Tribunal de Contas da União. Eu conversei com integrantes do PP e alguns dizem o seguinte: o partido tem que se reinventar, vai ter que se desestruturar, montar outro, mudar de nome, enfim. Como é que ficou a relação do senhor e como é que o senhor enxerga hoje o PP dentro desse processo? Eu acho que o PP, o PT e o PMDB, que são os mais citados, eles estão numa situação que é decorrente da vida pública que nós vivemos hoje. De iniciar, e é necessário financiar a campanha. Então, o pessoal, de certa forma, vive um sistema perverso e que vai se resolver o escândalo da Petrobras, mas outros escândalos vão surgir se continuar esse sistema. Por isso que eu falei para a presidente Dilma, quando ela esteve aqui, e quando fizemos o momento da posse do futuro presidente, que assume em janeiro, Haroldo Cedras, eu propus que seja feito um pacto político, né? Porque nós, quando nos elegemos ministros, numa votação secreta no Congresso, você é indicado pelo partido, mas eu disputei com 4. E o meu partido, meu presidente não me apoiou. Por exemplo, Pedro Correia não me apoiou, que era do meu partido, não me apoiou. E boa parte do partido também não me apoiaram, porque eu era do grupo divergente do sul do Brasil, que não compactuava com... Que é um PP diferente. Que é um PP do sul. PP da Ana Amélia. Exatamente, da senadora Ana Amélia. Então, eu fui apoiado por vários parlamentares, foi uma votação secreta e acabei ganhando de um candidato, e fui um candidato independente do candidato, na época, apresentado pelo Partido dos Trabalhadores, senador José Pimentel. Portanto, acabei ganhando a eleição. Então, no momento que eu ganhei a eleição, eu me desfilei do partido. E no momento que você se desfilia, tu procura se afastar. Então, eu estou afastado do PP. Tenho um grande respeito pelo PP do meu estado, tenho bons relacionamentos, mas com a independência que é necessária para um magistrado. Portanto, eu vejo que nós temos que discutir um assunto que é fundamental nesse momento que começa uma nova administração. Nós precisamos de 3 pactos. O pacto federativo tem que ser discutido, uma reforma tributária. O pacto pela governança, que eu até publiquei, é a razão da minha gestão, foi a proposta de melhorar a governança do Brasil. Até vou te passar um livro sobre esse tema que mostra
que o Brasil tem que trabalhar no planejamento para evitar a corrupção, porque a única forma de diminuir a corrupção é ter metas, ter avaliação, ter direcionamento, ter governança, ter monitoramento, que muitas vezes não tem na administração pública, ou seja, se trata de bilhões de recursos. Governança pública é o desafio do Brasil. Eu vou ler o livro atentamente, o senhor me dá uma entrevista para falar sobre ele. Então, 3 pactos eu estou propondo para o Brasil. E falei isso aqui para a presidente Dilma. Um pacto pela governança, um pacto federativo, discutir uma reforma tributária, a participação dos estados e municípios dentro do processo, que estamos hoje vivendo uma federação, mas, na verdade, de certa forma, vivemos uma nação unitária, porque o controle da tributação concentra na União quase 80%. Então, 3 pactos. E um pacto político, e daí eu volto à questão da pergunta inicial sua, que é PMDB, PT e PP, que estão nesse... O senhor não tinha ideia, enquanto aliado do PP, do que estava acontecendo? Nós tínhamos conhecimento... Integrante do partido? Nós tínhamos conhecimento lá atrás do processo do chamado mensalão, que o grupo do Rio Grande do Sul e com mais outros parlamentares não participaram do processo em que foi um dos escândalos do Brasil recente. Né? O primeiro deles, que gerou uma condenação. O grupo do Rio Grande do Sul votava independente e não acompanhava o partido. Então, o que aconteceu? Nós nos afastamos, mas o sistema atual que eu quero chegar no pacto político, e eu falei isso para a presidente e tenho falado isso para os principais líderes, tem que ser feito no Brasil. Porque o sistema é perverso, ou seja, não dá mais para continuarmos distribuindo ministérios para pessoas que cheguem ao ministério com o comprometimento de fortalecer o partido e não fazer uma política pública para favorecer a sociedade, o coletivo, o principal, que é o povo. Em tese, isso é muito bonito, mas não sai da tese, lamentavelmente, na política brasileira. Eu queria entender um pouco, ministro, sobre essa questão que se fala tanto, que é o aparelhamento das instituições, né? E aí aqui eu falo o Tribunal de Contas da União, aqui eu falo o STJ, aqui eu falo o STF. Né? E é o que tem se debatido muito nos bastidores, até mesmo dentro do judiciário, a tentativa do governo criar sempre cortes que digam amém. Nós temos aí Vital do Rego, né, indicado pelo PMDB, a sabatina foi uma conversa de compadres, como em geral é a sabatina que acontece no Senado. Ele vem de um acordo entre a oposição e a base aliada. Isso foi admitido pelo próprio senador Aécio Neves numa entrevista comigo. Ele falou, não, teve um acordo mesmo, porque ou era ele ou era Edeli Salvati. Então, para a gente deixar Edeli um pouco, né, demorar um pouquinho mais, lá vem o Vitalzinho, carinhosamente chamado assim ali no Congresso. Como é que o senhor vê essa análise de fora? Né? Há, de fato, uma tentativa de aparelhamento? Há uma cobrança, né, do governo que nomeia, que indica o nome do ministro que chega aqui? É preciso pagar uma conta? Ou, a partir do momento que chegou aqui, tem a caneta na mão, aí a independência Eu acho que a escolha do Tribunal de Contas da União é mais democrática que outras escolhas. Por exemplo, eu tenho um grande respeito, nós temos grandes ministros do Supremo, mas lá é o presidente, a presidenta que escolhe, ou o presidente, indica, e depois o Senado, até hoje, tem referendado. No caso dos ministros do Tribunal de Contas, eu disputei com 4. O ministro anterior, que entrou aqui, o Bruno Dantas, também disputou com mais 3. E no caso do ministro Vital do Rego, não houve disputa, porque ele, de certa forma, formou um consenso e até a oposição apoiou. Portanto, o nome dele é uma novidade aqui dentro do tribunal, porque todos que têm vindo da Câmara... Tiveram que fazer campanha. Tiveram que fazer campanha e disputar votos. Então, eu acho que nós temos aqui, só para as pessoas entenderem, 9 ministros, né? O presidente indica um, ou a presidenta, no caso, o último indicado... Mas aí um é cota do Renan Calheiros, do Senado, outro é cota do partido, outro é cota da Câmara. A gente sabe como é que funciona, né? Sim, mas, na verdade, todos têm vindo com a eleição. O Vital do Rego foi consenso. Eu fui eleição, o Haroldo Cedras foi eleição, o próprio Bruno Dantas foi eleição. Então, há uma eleição. E, em outros casos... Mas, em geral, ganha quem tem o maior padrinho, né, ministro? Olha, eu por exemplo, fui independente. Eu disputei contra o candidato do presidente Lula e ganhei. Uma exceção. Então, eu me considero independente aqui. Então, não dá para dizer que todos são... colocados aqui para blindar A, B ou C. Eu acho que tem um aspecto importante que eu queria que a sociedade soubesse, Joyce,
é que a cultura do TCU, dos funcionários, dos nossos técnicos, todos são concursados aqui. Nós raramente cedemos funcionários e raramente recebemos. Não devemos ter mais que 2, 3 funcionários cedidos e não devemos ter mais que 2, 3 funcionários de fora aqui. Então, nós temos uma cultura dentro do tribunal para buscar a autonomia técnica. Claro que tem votações aqui, como em qualquer parte, qualquer corte, que existe influência da imprensa, por exemplo, porque a imprensa também faz a sua pressão em determinados temas e com legitimidade, como o Congresso faz, como a sociedade faz, segmentos fazem. Mas aqui dentro do tribunal tem uma cultura muito positiva de que você é envolvido pelo trabalho técnico e que prepondera sobre 90% das nossas decisões. Então, raramente tem decisões políticas aqui no tribunal. Porque quando está consubstanciado, e você citou, a refinaria Abreu Lima, que nós encontramos sob preço de mais de R$1 bilhão, nós alertamos o Congresso, mandamos para o Congresso. Até outra coisa que é importante as pessoas entenderem, como é que funciona essa questão de parar a obra. Nós dictamos as irregularidades, subpreços, superfaturamentos, mandamos para o Congresso, mas cabe ao Congresso, a Comissão do Orçamento, Comissão Mista, decidir se continua botando verba para aquela obra ou não. E muitas vezes, entre este prédio aqui, esse que está aqui do lado, né, que é o do Congresso, e o outro, atravessando a rua, que é o Planalto, tem um buraco, um abismo, né? E aí as decisões que deveriam ser tomadas caem nesse abismo, acabam não ultrapassando para o lado de lá, porque o Congresso poderia ter mudado essa história. E aí cabe ao Congresso decidir. E, claro, tem o aspecto político do Congresso, que leva em consideração vários aspectos, as pressões políticas. Mas o importante é que nós estamos evoluindo como nação. Nós temos uma democracia hoje estável. Claro que temos que aperfeiçoar. Eu acho que nós temos que fazer esses 3 pactos no país. O pacto pela governança, o dinheiro ser bem aplicado. E foi a grande meta da minha gestão. Nós trabalhamos em cima da especialização, nós temos hoje secretarias especializadas, 22 secretarias especializadas, e vamos apresentar cada vez mais para a sociedade, não somente um relatório de fiscalização de obras, mas também da cultura, da educação, da segurança, FISC, e trouxemos também os tribunais de contas dos estados a trabalhar conosco. Porque, na verdade, ministro... Isso eu só queria te completar, esse dos tribunais de contas, nós estamos trabalhando com mais de 30 tribunais, fizemos uma grande editoria sobre educação, mostrando os gargalos da educação, esse ano vamos mostrar sobre saúde. Então, o tribunal evoluiu muito. E eu vou te dizer com toda a sinceridade, depois de ter convivido no Congresso, de já estado no Executivo, o Tribunal de Contas da União merece um voto de crédito, porque nós, nos últimos 5 anos, fizemos uma economia de R$105 bilhões com auditorias preventivas. 105 bilhões, é muito dinheiro que nós conseguimos fazer auditorias preventivas e antes de acontecer, a gente manda repactuar os contratos. Bom, vamos falar então um pouquinho de dinheiro, né? Foi a maior discussão aí durante esse ano envolvendo a LDO, em especial nos últimos meses, a mudança na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Congresso baixou, né, curvou a espinha, recebeu emendas e fez o que a presidente quis. Agora, a questão do déficit primário que foi apresentada é uma questão que vai ficar, o que é ruim vai ficar ainda pior, porque há um levantamento aqui nesta casa, no Tribunal de Contas da União, que mostra que há outras maquiagens fiscais acontecendo. Né? Por exemplo, dinheiro do FGTS sendo utilizado para pagar a contrapartida do Minha Casa Minha Vida, que deveria vir do governo, 7 bilhões mais ou menos. Soma aqui, pega acolá nos últimos 4 anos, nós temos aí uma média de 30 bilhões, que é dinheiro que está sendo mexido, que não aparece em lugar nenhum e que não deveria estar sendo retirado. Por exemplo, o do FGTS. O senhor vai ser o relator das contas da presidência no ano que vem. Fiquei sabendo, tive essa informação aqui, é o senhor que vai receber a relatoria. Essa política, ministro, de aprovo as contas com ressalva, isso tem que acabar, né? Porque não pode fazer esse tipo de coisa com dinheiro público. Vou te dar uma informação de primeira mão. Oba. A proposta esse ano era para não aprovar as contas da presidente Dilma, pelo fato de não estarem contabilizando a parte da Previdência Autorial. Vou te dar um número também gigantesco do que aconteceu esse ano. 2,3 trilhões não estão contabilizados da chamada Previdência Autorial. O que é a Previdência Autorial? É a soma de toda essa parte de previdência que nós temos do passado, somando todos os funcionários. 1 trilhão, 1 bilhão, está nesse contexto com o restante dá 2,3 trilhões. É muito dinheiro, praticamente
a metade do PIB nacional, que está em 4,8 trilhões. Não estava sendo contabilizado. Nós chamamos o ministro da Fazenda e, junto com o ministro Raimundo Carreiro, que era o relator das contas desse ano de 2014, foi dado um prazo para que fosse contabilizadas nas contas da presidente Dilma. Foi dado um prazo, e deve entrar para o ano que vem, a contabilidade daquilo que não estava sendo colocado nas contas da presidente Dilma. Então, a proposta da equipe... Por que não foi colocado? O que o ministro explicou para o senhor? É uma tentativa de esconder os números, de maquiar um pouco mais? Certamente tem um impacto político, né? O impacto político, com certeza, houve uma maquiagem nessa questão das contas da presidente Dilma. E foi colocado isso no relatório. A imprensa tomou conhecimento, mas não deu a importância necessária nesta questão. Portanto, 2,3 trilhões não foram contabilizados nas contas da presidente Dilma de 2013, nas contas dela de 2013. O ano que vem eu vou examinar 2014. Nós demos um prazo para que isso seja contabilizado. Portanto, cabe ao Congresso. Agora, eu já fiz um apelo ao presidente Renan, já fiz ao presidente anterior, enfim, a todos os presidentes do Congresso que façam a função principal, que é julgar as contas da presidenta da República. Nós temos ainda... pessoalmente reprovaria pela situação que foi apresentada? Já faz mais de 12 anos, 13 anos, que não estão sendo discutidas as contas da presidência da República. Tem contas do presidente Fernando Collor que não foram julgadas e tem contas do presidente Fernando Henrique que não foram julgadas e contas do presidente Lula que não foram julgadas e da presidente Dilma, que é a principal função do Congresso. Por isso eu já fiz um apelo ao Congresso para que vote, que é a principal função do Congresso Nacional, é avaliar as contas, é analisar as contas da presidência. O tribunal faz um parecer técnico, manda para o Congresso Nacional, que tem que dar a posição final, se aprova ou não as contas. Cabe ao Congresso a decisão final. O senhor, especificamente, pela avaliação que o senhor fez, o senhor reprovaria as contas? Votaria pela não aprovação? Se não for contabilizado, com certeza isso pode acontecer. Vamos... É que vocês deram um prazo, né? Vamos dar um prazo. Uma chance, né? Para Dilma se explicar e colocar os números que escondeu dentro aí do balancete, né? Agora, se o tribunal não tivesse sido camarada, as contas poderiam ter sido reprovadas. Foi a decisão do relator, né? O relator foi o ministro Raimundo Carreiro, que deu um prazo. Até quando? Até as próximas contas, que vai ser na metade desse ano de 2015. Portanto, então a gente vai aparecer aí, quer dizer, as contas que a gente imagina, né, que sejam a conta que a gente imagina que seja uma nesse momento, de repente, até meados do ano que vem, a gente vai ter um susto. Bum, é outra coisa, completamente diferente do que foi apresentado nesse momento. A preocupação nossa é que haja uma boa governança também na questão econômica, especialmente na questão do superávit primário, que agora foi a grande discussão nesses últimos dias no Congresso Nacional. Eu até dei uma declaração, nós temos que acabar com o chamado jeitinho brasileiro, e improvisar no final do ano. Claro que isso, o fato de não aprovar as contas da presidência e não dar a condição de aprovar a proposta enviada do governo, poderia criar um crime de responsabilidade para a presidência da República. O Congresso aprovou isso negociando com emendas. Então, fica claro que eu estava dizendo antes que o sistema atual é perverso, não somente em relação ao financiamento, mas também em relação à forma como o Congresso está hoje, de certa forma, nas mãos da presidência da República. O sistema presidencialista no Brasil tem que ser rediscutido. É muito poder na presidência da República e, como consequência, o Congresso fica muito dependente do Poder Executivo. Eu sou defensor do parlamentarismo. Eu defendo o parlamentarismo como um sistema de governo mais moderno, que tem o peso e o contrapeso entre Senado e Câmara e o governo federal. E no sistema presidencialista, de certa forma, o Congresso fica muito refém do sistema presidencialista e do comando da presidenta da República, ou de qualquer presidente que vier. Então, essas são as discussões, por isso que eu acho que é necessário discutir o pacto político no Brasil. Vamos continuar concentrando todo o poder na presidência da República, e sendo que o Congresso fica dependente dos atos e da bonança da presidência para aprovar ou não, ou seja, não tem o peso e o contrapeso que no sistema parlamentar isso pode ocorrer, onde que há possibilidade de derrubar um primeiro-ministro por um ato de corrupção. Nós estamos tendo uma grande corrupção no governo.
mas temos um governo aí para começar mais 4 anos e, de certa forma, há um desencanto com a sociedade brasileira. E nós não podemos mudar nada disso. Ou seja, se fala num processo de impeachment, já se foi falado num processo de impeachment, há movimentos em relação a isso, mas o sistema presidencialista concentra todo o poder na presidência da República. Então, não existe possibilidade de encontrar um outro caminho, a não ser a eleição daqui a 4 anos. E o que nós vamos fazer nesses 4 anos? Então, qual é a minha disposição como brasileiro? É convocar uma grande conciliação. E por isso que nós propusemos aqui, não sei se vocês tomaram conhecimento, um grande pacto pela governança, chamando mais de 20 governadores e mostrando os gargalos de cada estado e os gargalos das nações. Da nação como um todo, nós mostramos os gargalos da educação, entreguei isso para o ministro Michel Temer, os gargalos mais importantes da educação, os gargalos da infraestrutura, os gargalos da segurança, da previdência e da saúde. São 5 gargalos que nós escolhemos e mostramos pela primeira vez. Por isso que eu estou te passando esse livro, porque aí mostra onde estão os gargalos da nação. E nós mostramos antes de começar o governo, e mostramos isso para os governadores. Agora, isso não é suficiente se o sistema político continuar o mesmo, do toma lá e dá cá. Ou seja, vão se escolher o secretário de Estado, não dá para generalizar que tudo é o mesmo. Vão se escolher os ministros, não toma lá e dá cá. E aí, daqui a um tempo vai acontecer outro escândalo, porque o ministro, não vou dizer que todos façam isso, não posso generalizar, mas uma boa parte do sistema é perverso. Ou seja, eu tenho que ir para um ministério e tenho que arrumar formas de garantir que meu partido possa ter um maior número de parlamentares. E aí ele tem que se empenhar o máximo para trabalhar politicamente para o seu partido e não para o interesse coletivo. Vamos continuar com esse sistema perverso, político que está instalado no país? E a presidente precisando fazer um grande acordo para manter essa estrutura no país? Vamos continuar cometendo esses erros? São questões como essa que o Brasil precisa refletir. Conversando aqui com o ministro Augusto Nardes, ele que comandou aqui o Tribunal de Contas da União, a gente falou um pouquinho aí sobre as contas da presidente, ele será o relator das contas já no ano que vem, também deu as informações de que as contas poderiam ter sido reprovadas, mas o relator aqui do tribunal foi camarada, deu um prazo aí para a presidente Dilma. E agora, ministro, eu quero falar de um tema aí que também é espinhoso, né? Como é que está o processo do ministro do TCU, Alton Alencar? E também de Erenice. Aliás, o fisiologismo é uma coisa sensacional, né? O ministro que conseguiu colocar a mulher no STJ, conseguiu colocar um outro parente no TST e que aí descobriu-se que ele eram os olhos e os ouvidos da presidente Dilma aqui no tribunal. E-mails comprovam isso, né? Como é que está o processo? Bem, isso foi instalado um processo, está com o corregedor, que é o vice-presidente, que é o atual vice-presidente, futuro presidente, ministro Haroldo Cedras. Está com ele. Quando se abre um processo, cabe ao vice-presidente tomar a decisão. O que eu tenho conhecimento, que a presidência pode informar, nós enviamos uma correspondência para o ministro da Justiça. Vocês pediram as cópias, então, via Ministério da Justiça, dos e-mails? Pedimos informações para ver se o ministro da Justiça nos informava aquilo que aconteceu na revista Veja. Portanto, foram enviadas as correspondências, estamos aguardando a resposta dessa correspondência para que o corregedor, que é o vice-presidente, tome as providências necessárias. Portanto, foi aberto um processo no Quando tribunal. foi que o senhor encaminhou esse pedido ao Ministério da Justiça? Eu acho logo após que saiu a entrevista, isso deve ser 30, 40 dias aí atrás. E o senhor tem conhecimento de por que a resposta não chegou ainda? Não me informaram. Há um prazo para que o ministro José Eduardo Cardoso... Não existe um prazo, mas foi feito... Mas se não tem prazo, ministro, aí a gente vai ter que esperar, hein? Porque não é de interesse de ninguém, atravessando a rua, que esse caso, que foi mostrado, inclusive por Veja, com os e-mails, seja respaldado pelo Planalto. Claro. Né? Não é, pelo menos, de interesse, que eu digo aqui dessa turma do Planalto. Aí, se não há um prazo... A nossa parte nós fizemos. Foi enviada a correspondência e cabe ao vice-presidente, que é o corregedor, tomar a decisão. Porque a questão é que ele vai ter que apurar se houve algum ilícito aí nesse processo. Né? Isso mesmo. Se vem os e-mails do Ministério da Justiça, a coisa fica mais fácil. E se não vem, aí o processo fica parado? Quer dizer, se o ministro diz, não, eu não vou, não tem prazo, então eu vou entregar esses e-mails daqui 10 anos, né? E aí? Cabe o relator fazer o contato, né, no caso que é o vice-presidente, o corregedor tomar atitude, cabe a ele,
E foi isso que há uma definição, inclusive, aqui dentro do regimento interno que cabe ao vice-presidente. Então, está na mão do corregedor. Como é que o senhor se sentiu quando viu essa reportagem? Que é uma situação constrangedora, né? Para ele, obviamente, e também para os ministros que compõem aqui essa corte. É uma questão que o país tem que discutir também, porque não é a escolha somente dos ministros do TCU ou do STJ que acontece esse tipo de comportamento, da necessidade de fazer diálogo com a Casa Civil ou com a Presidência da República. Quase todos os ministros do STJ, todos os ministros do STJ, vai uma lista tríplice para a presidenta escolher. Mas daí não é uma questão de diálogo, né, ministro? Passar informação aqui de dentro, ser os olhos e os ouvidos de uma casa que tem que ser independente e que acaba colocando a independência em risco, porque tem um ministro que virou um espião da presidente aqui dentro, é uma coisa que coloca em xeque a credibilidade da instituição. Não se trata de conversar, de uma audiência com a presidente, é outro tipo de coisa que a gente está falando. É contar o que está acontecendo aqui. E isso, para o tribunal, é uma falha gravíssima, né? Tem que acabar com isso. Mas foi aberto o processo e nós tomamos as providências. Como é que o senhor avalia hoje, de tudo que a gente falou, Petrolão, contas que não são bem essas que foram apresentadas, o senhor vai ter aí esse abacaxi para descascar no que vem, porque certamente aí vai haver muita pressão, inclusive, no meio do processo. Como é que o senhor avalia esses primeiros 4 anos aí de Dilma Rousseff? Eu acho que o país ele precisa retomar o crescimento. Eu vou fazer um alerta em relação à questão da Previdência, né? Eu estou muito preocupado com a Previdência do Brasil. Talvez seja um dos grandes nó que precisam ser desatados no Brasil. Porque, como eu falei, a situação atinge valores muito altos. Próximo de 500 bilhões nós estamos gastando com a Previdência por ano. E sobra 1 trilhão praticamente para o governo gastar e montar a estrutura. Praticamente a metade está sendo gasto para manter a Previdência. Então, o grande problema do Brasil a curto prazo é a Previdência. E você que é jovem, Joyce, não vai se aposentar a curto prazo. Mas daqui a 15 anos, nós estaremos com a população mais velha que jovem no Brasil. Estaremos com uma população maior, acima de 65 anos. Daqui a 15 anos, em 2030. Então, quem está na faixa dos 40 anos, ou dos 50 anos, que vai se aposentar com 65 anos, a pergunta é: eu vou receber meu salário daqui a um tempo? Então, a grande indagação, e nós estamos alertando, como alertamos na questão da Petrobras, alertando com muita antecedência, que o Brasil, se não crescer acima de 3%, 4%, em curtíssimo espaço de tempo, não vai pagar os aposentados. Quem estiver se aposentando não vai ter dinheiro suficiente para pagar. Por quê? Porque hoje está vindo dinheiro do Tesouro e tem um déficit na Previdência enorme para pagar toda a estrutura do Estado brasileiro. Nós temos hoje no país 15 milhões de funcionários, somando Estados, município e União. É muita gente. E o que me preocupa mais, além da Previdência, da União também é a Previdência nos Estados. Nos municípios está sendo arrecadado a parte de fundo de Previdência dos municípios. Muitos municípios não estão arrecadando, porque os municípios estão passando por uma crise muito grande. Então, nós podemos estar aí com um déficit de 5, 6 trilhões, somando a Previdência autuarial que não foi contabilizada as contas da União com os estados. Então, a crise está nos ameaçando e o TCU está alertando isso com muita antecedência. Daqui a 15 anos inverte o processo. Mas se nós não crescermos acima de 2, 3, 4%, eu digo no mínimo 4%, nós em curtíssimo espaço, pode ser em 5 anos, dependendo de como é que vai a economia em nível nacional, não teremos dinheiro para pagar os funcionários públicos do Brasil. E aí vamos entrar numa crise semelhante à da Espanha, de Portugal e da Grécia, que tiveram que cortar 50% dos salários no país. Em seus países cortaram isso e, como consequência, a Espanha vive uma situação crítica e Portugal. Então, o alerta que eu estou fazendo, o que me preocupa a curto prazo é isto. O país voltar a crescer. E, para isso, é melhorar a governança, racionalizar, ter planejamento, pensar a médio prazo. O que nós queremos ser como nação daqui a 15 anos? Tem um planejamento? Tem uma boa governança para isso? Quais os setores que nós estamos investindo? Nós estamos vendo a situação do Nordeste, que cada vez mais cresce a pobreza em detrimento da geração de empregos. Nós estamos criando investimentos em algumas regiões mais pobres. O BNDES, eu vou te dar outro alerta aqui, nos últimos 5 anos,
recebeu 500 bilhões de reais do Tesouro Nacional. E nós queremos auditar, e estamos tendo grande dificuldade para auditar os recursos enviados para o BNDES. E o BNDES é muito importante no processo de desenvolvimento, na geração de empregos. Tudo o que o senhor disse, ministro, concordo com tudo. Mas o senhor não respondeu a minha pergunta. Que avaliação o senhor faz, ótimo, bom, ruim, regular ou péssimo, do governo Dilma até agora? Eu diria que seria razoável o governo em relação à perspectiva de crescimento. Então, eu te respondo... Razoável, é bom, entre o ruim e o bom, no meio do caminho. Exatamente, porque não crescemos de forma suficiente. Eu, de certa forma, respondi com elegância a tua pergunta. O senhor deu um panorama do que se tem que fazer, e é verdade. Tudo isso que o senhor disse é preciso que seja feito, porque senão o Brasil, que está se arrastando, vai parar. Né? Agora... Eu gostaria que o país voltasse a crescer. Sabe por quê? Todos. Eu tive recentemente no Peru, eu presido os tribunais da América Latina e Caribe. O Peru vai crescer 4%, a Bolívia está crescendo 4%. Nós estamos junto com a Argentina, Brasil e Venezuela com o maior baixo crescimento da América Latina. Então nós estamos muito aquém de um país líder, nós podíamos ter crescido mais, até porque os nossos vizinhos estão crescendo mais. Nós vamos ser o ponto negativo da curva do crescimento na América Latina, junto com a Venezuela e com a Argentina. Então o governo tinha que ter crescido mais, no meu entendimento, nesses últimos 4 anos. E aí faltou, no meu ponto de vista, uma organização da administração como um todo na questão da boa governança. Faltou competência. Por isso que nós estamos trabalhando com esse projeto da governança. E eu fui à Casa Civil, conversei longamente com o Mercadante, como conversei longamente com a presidente Dilma, alertando algumas questões, como esse da Previdência, esse caso da Previdência. Eu alertei a presidente... Uma bomba relógio. Que é uma bomba relógio a curto prazo. Então, o Brasil tem que tomar providência. Agora, como brasileiro, eu vejo que há possibilidade de sair dessa situação difícil, enrascada, mas desde que tenha um pacto pela boa governança, uma boa gestão, planificar, começar uma refinaria com 2,5 bilhões de dólares e passar para 20 bilhões de dólares. Não acabou ainda, ministro. E fazer 4 refinarias ao mesmo tempo, é uma avaliação boa de risco? Nós estamos fazendo Comperj, nós estamos fazendo uma refinaria no Maranhão, estamos fazendo refinarias ao mesmo tempo. E a Petrobras vai ter condições de tocar agora o pré-sal com a sua desvalorização? Perdeu de R$ 25 para 8. Sim. A Eletrobras baixou de 12 para 6. Mas temos que fazer esse pacto, porque nós somos brasileiros e queremos que o país volte a crescer. E o Tribunal de Contas quer ajudar, seja quem estiver na presidência. A presidente Dilma está hoje, nós temos que ajudar quem estiver no governo para aperfeiçoar os mecanismos de governança. E também ajudar os estados. Por isso que eu estou propondo criar indicadores de governança também dos municípios e dos estados. Ter planejamento. Por isso, um pacto pela governança é fundamental na nação brasileira. Muito bem. Conversei aqui com o ministro Augusto Nardes, ele que presidiu esta casa, passou aí o bastão para o ministro Cedrais, o novo presidente do Tribunal de Contas da União. Conversamos sobre Petrolão, sobre governança pública, boa governança e sobre informações aí, em especial essa bomba relógio, né, envolvendo a Previdência, que bateu aqui na porta do Tribunal de Contas e o Tribunal, né, deu um tempo para que a presidente resolva essa questão. Então, ela tem até meados do ano que vem para resolver, senão as contas serão reprovadas. Ministro, muito obrigada pela entrevista, boa sorte. Eu espero que o senhor esteja coberto de razão, em especial ao fato de os ministros aqui do Tribunal de Contas, a partir do momento que são nomeados e entram aqui nesta casa, mantenham a espinha ereta e não achem que tem uma dívida com aquele que o indicou e que o nomeou. Obrigada pela entrevista, até a próxima. Eu que agradeço, obrigado. Você está em TVja e já sabe, a programação não para, porque aqui não tem recesso. E a gente tem lá do seu, então já já a gente se vê.